amigos da Acupuntura e você. Hoje nós temos um programa focado nas crianças. Isso mesmo. Eu trouxe aqui uma técnica japonesa focada em acupuntura pediátrica. E para falar disso, o meu convidado é Luiz Minami, fisioterapeuta, acupunturista e professor de Shonishin. Luiz Minami, seja muito bem-vindo ao Acupuntura e você. Muito obrigado, Karine, pelo convite. Hoje no programa a gente vai estar falando sobre essa técnica que não é invasiva, então é aberto ao público e aos profissionais que queiram aprender. É uma técnica bacana para se aprender, porque como não exige ser inserido a agulha, todos podem fazer, até as mães e os responsáveis das crianças. Legal, então se você é uma mamãe que acabou de ter um neném, assista esse programa que pode ser muito útil para você entender e ajudar na saúde do seu bebê. Bom, vamos falar então do Shonishin? Vamos lá, Karine. Você disse que é uma técnica que não usa inserção de agulha, certo? Sim, normalmente a gente utiliza sempre alguns instrumentos, na verdade isso é uma ferramenta de Shonishin, né? Mas a gente pode utilizar qualquer coisas que temos na casa, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente vai estar mostrando daqui a pouco na prática. E de onde vem esse nome, Shonishin? Então, a acupuntura pediátrica Shonishin, ela vem do Japão. Em meados mais ou menos de 250 anos atrás, alguns acupunturistas foram até a China, porque a China é a pioneira na área de acupuntura, e foram aprender um pouco da acupuntura inserido em crianças. E viram que as crianças não tinham muito hábito de receber agulhada. Aliás, até adultos hoje não, alguns têm até medo de colocar agulha. A Karine mesmo, a gente estava falando nos bastidores, ela tinha medo. Então, eles perceberam isso e começaram a trazer essa técnica, só que sem inserção de agulha, mas sim, trouxe para o Japão, mas sim utilizando alguns instrumentos. Ó. A gente pode até mostrar alguns, eu vou estar mostrando a variedade desses instrumentos durante o programa. Bom, e foi legal você ter falado assim, que realmente eu tinha medo de agulha, e eu acredito que para a mamãe de primeira viagem pensar em acupuntura para a criança, vai pensar que vai ter que inserir a agulha no bebê, né? Então, se ela já tem medo, imagina tratar a criança com agulha. É utilizado esse estímulo sobre a superfície da pele, por quê? Porque a criança tem mais energia, porque a criança não vai aceitar a agulha. Quais são as razões pelas quais a gente usa esses instrumentos? Como eu acabei de falar agora há pouco, as crianças normalmente têm pavor das agulhas devido às injeções. Eu acho que todos que estão em casa já viram criança com medo, ou até mesmo você que está assistindo aí já sentiu um pouco de pavor de agulha. Então, o trabalho que é feito com a acupuntura pediátrica japonesa Shonishin, a gente utiliza justamente estímulos em áreas e regiões. E a criança ela responde muito bem a esses estímulos. Na verdade, a técnica do Shonishin ela é um sistema de prevenção. Lógico que se acontecer algum problema, a criança tiver dodói, doente, a gente pode também tratar. Só que o sistema mesmo, assim como a acupuntura em si, ela é um sistema de prevenir e não tratar quando a doença já está alojada. Isso é importante dizer, né? Sim. Porque as pessoas entendem a acupuntura como algo que vai tirar a dor. Sim. E muitas vezes vai adiando esse tratamento, deixando que aquela dor aguda vire uma dor crônica e aí complica muito mais. Se ela for utilizada como um preventivo, reequilibrando a energia, não chega nesse nível, né? Sim. A acupuntura em si, fugindo só um pouco do Shonishin, ele ajuda, na verdade, a melhorar o sistema imunológico, o sistema emocional, psicossomático, ou seja, a dor física, enfim, é uma infinidade. Se a gente for falar aqui, a gente fica o resto do programa falando. Falando dos benefícios da acupuntura. E na criança, o objetivo hoje é sobre a criança, a gente vai estar mostrando, vai demonstrar, até para a mamãe que é nova, que acabou de ter o nenê, como a Karine falou, a gente vai estar mostrando, ou até mesmo, a gente vai entrar em alguns detalhes, o pessoal mais idoso, ou seja, da melhor idade, ou em animais, que a gente pode estar utilizando isso. Bom, então, Minami, nós vamos usar aqui nossa bonequinha. Tá, a filha é da Karine, a gente vai tentar aplicar sem a mãe ter medo.
A princípio, a gente pede, a gente que trabalha com acupuntura pediátrica, quando o nenê está muito choroso, às vezes tem medo do tio ou da tia, que a gente chama a gente pede para a mãe segurar. Então, Karine, faz de conta que você está com ela, a gente vai segurar ela abraçado de costas para mim. Isso. Assim. Às vezes ela fica chorosa, né? Tem medo, porque nunca viu. Até para quem quer trabalhar isso no consultório, é interessante ter bastante coisa lúdica para a criança ter confiança em você. Ou seja, brinquedinhos, até Para mesmo. sentir à vontade, né? Sim, Não como sim. se estivesse num. Até mesmo os instrumentos que a gente trabalha no dia a dia. Eu sei que a gente está com algumas ferramentas, mas essas ferramentas em si, elas são bem lúdicas, ó, formato de cachorrinho, gatinho, hominho, né? Sempre como se fosse um brinquedinho. Sim, dependendo do tamanho da criança, lembrando que a criança a gente pode tratar desde o recém-nascido até mais ou menos de 10 a 12 anos de idade. Então, por isso que a gente chama justamente a acupuntura pediátrica. Então, como os instrumentos que a gente usa, as ferramentas são bem divertidas, pode ser passado até para a criança maior, né? Para ela se divertir utilizando. Normalmente a gente usa para abrir a técnica um roll, né? Que é um rolinho que a gente aplica normalmente nas costas. Para não ter medo, a criança não ter medo, a gente sempre aplica na mãe. Ó. Então, aplica na mãe para a mãe sentir como é que funciona. Até a criança pega um pouco mais de confiança. É tudo questão de você conversar com a mãe e tentar ganhar essa confiança da criança. Porque, às vezes, ela vê aquele padrão como sendo médico, vai ter espetada, vai ter injeção, tá? Tá. E olha, para quem está em casa, esse estímulo que ele fez aqui não dói nada, gente. É quase como uma cosquinha sobre a pele, tá? Sim, por isso que eu falei que o estímulo é bem superficial. Às vezes, por um problema mais comum das crianças que tem, principalmente você que tem criança pequena em casa, problemas respiratórios ou problemas digestivos, como uma cólica. Problemas respiratórios mais comuns hoje em dia, o que é? Uma sinusite, uma rinite ou um simples resfriado. A gente pode utilizar esse instrumento, ó, que parece um monte de agulhinha. Vou aplicar na Karine para ela perceber, ó. Gente, quase não dá para sentir, é muito suave. São microagulhas, não sei se vocês conseguem enxergar. E essas microagulhas podem ser aplicadas na cabeça, até para melhorar o desenvolvimento da fala, né? E, Karine, vamos virar a nossa criança para frente. Região do abdômen, às vezes com cólica, né? Região, às vezes, com o intestino preso, ou às vezes uma própria diarreia, né? Que acaba afetando a saúde da criança e deixa ela um pouco mais mal-humorada. Insônias, né? Por exemplo, irritabilidade, hiperatividade, e uma infinidade de tratamentos que a gente consegue melhorar o padrão dessa criança para ela não ter esses problemas. E, Minami, qual é a reação que se espera da criança? Ela vai sentir sono? Ela vai sentir disposição? A princípio, quando você termina de fazer a aplicação, a criança, se ela é muito agitada, ela fica mais calminha, isso é comum. Às vezes, se a criança está, vamos falar no popular, dodói, como os médicos falam, ou a mãe fala, ela se torna um pouco mais ativa, porque, querendo ou não, as microagulhagem, ou os estímulos do roll, ou qualquer outro tipo de ferramenta que a gente faz a aplicação, ela aumenta o sistema circulatório. E, automaticamente, para quem é culturista, a gente aumenta a energia, ou o Qi, ou o Qi, né? Tá? Ou sangue, e isso melhora bastante. Legal. E é preciso, para as mamães aí que têm um bebê em casa, elas precisam de algum conhecimento específico para poder aprender a reequilibrar as energias do seu bebê? Primeiramente, a gente sempre pede para passar sempre com um profissional da área de acupuntura, para ele te dar orientação. Mas nada impede de você, mãe ou responsável da criança, aprender. Normalmente, nos cursos que a gente passa para os acupunturistas, a gente pede para os profissionais ensinarem a mãe, porque esses estímulos têm que ser feitos diariamente, às vezes de 2 a 3 vezes por dia, porque dependendo do tipo de doença ou patologia que a criança adquiriu, ela precisa de muito estímulo, tá?
para justamente ela ter uma melhora da sua doença. Então, assim, quanto mais enfermidade, ou melhor, quanto maior o desequilíbrio, maior o número de vezes que essa criança deve ser estimulada, ou tem um tempo certo para fazer esse estímulo com essas ferramentas? Não, pelo contrário, ele na verdade não precisa de tanto estímulo. Vai depender do tipo da enfermidade, como você falou, da patologia que ela adquire. Então, às vezes ela está um pouco mais resfriada, está com uma cólica, né, que é mais comum. Aí a gente precisa ter um pouco mais de estímulo em áreas, em regiões específicas do corpo da criança. Mas nada difícil que qualquer um consiga fazer. E aquilo que a Karine falou, por ele não ser um método invasivo, e sim através de toque, percussões, raspagem, esfregar, qualquer um pode aprender. Minami, vamos supor, eu viajei e não trouxe, eu não levei meu kit Shonishin. Tá. Eu consigo improvisar? Sim. O que eu posso usar em casa? Em casa, eu vou pegar alguns equipamentos aqui que eu trouxe. Nem equipamentos. Todo mundo em casa tem uma colherzinha ou de chá ou de café, né? Então, ó, as duas aqui. Ou um pincel de blush, né? A mulherada tem. Escovinha de dente, escovinha de cabelo. Aqui eu fiz um que é parecido com esse, que na verdade você fez uma adaptação com uma os adaptação. palitinhos de dente. A gente pega normalmente em torno de 10 a 20 palitos de dente, enrola no elastiquinho e faz estímulos, né? Aqui, ó, ela tem uma ideia. Depende do tamanho da criança, o estímulo é menor. Aumenta a idade da criança, o estímulo é maior. Tudo isso a gente tem como parâmetro, a gente vê uma parte ficar vermelha, ou seja, fica ruborizado aqui e é a hora de parar. Então, esse é o parâmetro, normalmente, que a gente deixa de fazer a aplicação e espera um momento e vai para outra área. Nesse momento, a gente já sabe que a gente atingiu um determinado objetivo, sim, melhorou a circulação, desbloqueou o TI ali. Sim. E aí é hora de parar. O que a Karine falou, vamos resumir um pouquinho, a chegada do Qi ou do Ti é quando fica vermelho, porque o sangue está acumulado ali, então está fluindo de uma maneira geral e a gente consegue ter um benefício justamente para a criança ou para quem você está tratando. Bom, pessoal, então, ó, aquela colher, aquela escovinha, aquele pincelzinho de maquiagem agora tem uma nova utilidade, né? Sim, hoje em dia a gente tem muitos equipamentos, pode ser qualquer coisa que não seja muito pontiagudo e que tenha a borda um pouco mais arredondada. Ok. Bom, nós vamos precisar fazer agora uma pequena pausa, nós vamos para o intervalo, mas você aí em casa, que é mamãe e que não sabe lidar com seu filho ainda, com seu bebê, fica ligada, nós voltamos já já. Até breve, aguardo vocês.